certo? Sim. Obrigada. Bom, o título do meu trabalho de iniciação científica chama-se Análise Literária do livro Crônicas da Minha Cidade, de José Aldemir de Oliveira. Meu orientador, professor Esteban. Então, de forma introdutória, José Aldemir, autor da obra estudada, nos brinda singeleza, verdades e peculiaridades por meio dos seus escritos cotidianos. O título fala por si, de cara usa um jogo de palavras, Crônicas da Minha Cidade. O professor da UFAM, Esteban Reis Celedon, orientador da pesquisa em vigência, foi o responsável por escrever o prefácio da obra. Quando retratamos sobre um jogo de palavras, nesse título, podemos notar que temos aí Crônicas da Minha Cidade. A princípio, remete à ideia de que o autor vai abordar somente da sua cidade, propriamente dita. Mas, em verdade, vamos estar trabalhando, o autor vai estar trabalhando toda a sua obra sobre a idade. Então, serão 63 crônicas abordadas aí nesta obra. Aqui, como vemos, o professor Esteban, aqui presente neste evento, foi o criador do prefácio desta obra. Fala-se na obra que foi quase um prefácio. Digamos que tratou de ser sutil ao referir-se ao quase, nesta mesma obra que tivemos a oportunidade de ter o contato, a obra está autografada e José Aldemir escreve que o prefácio não é mais do que completo, o prefácio. Então, isso aí foi bem interessante ver que, embora haja uma sutileza a respeito de ser um quase prefácio, em verdade, José Aldemir acredita-se que foi mais do que isso, estava mais do que completo este prefácio. Então, a definição de crônica. A crônica é o envolvimento concebível de informação, cultura e singularidade. Muitos são os historiadores que abordam sobre tal temática e a respeito dos avanços estilísticos de sua definição. Há muito tempo problematizada quanto a ser um gênero literário ou por muitas das vezes confundir-se com contos. Então, acredita-se que as questões históricas que envolvem a crônica, elas estão intrinsecamente ligadas com o jornalismo. Então, as duas, embora hoje nós consigamos desmistificar a crônica jornalística, a crônica literária, a crônica, é importante dizer que a definição geral é que a mesma ela vem retratar a vida diária ou noticiária do que é a crônica e também de exemplificar os fatos na melhor sutileza possível. Então, vamos seguir aqui. Então, acredita-se que a crônica ela vem pensada, no caso hoje, como o trabalho trata-se de um trabalho literário, então ela vem pensada em abordar as realidades de cada cidade, as suas sutilezas. Então, o autor aqui tratado e homenageado, professor José Aldemir, simples, correto, nasceu no Alto Careiro, hoje conhecido como Manacapuru. É considerado uma personalidade relevante e influente na literatura e geografia amazonense. Não preciso dizer tanto sobre José de Aldemir,
ao referir-se a ele, já por si só, já se conhece e já podemos ver que digamos, perdão, ele nos deixou uma grande proporção de obras que hoje em dia já fala por si só, o seu nome e as suas obras, hoje aqui estudada. Para esse trabalho, escolhemos três crônicas. Se chama Uma Cidade Cosmopolita, Buenos Aires e Lisboa. Sobre a obra, intitulada Crônica da Minha Cidade, onde busca nas cidades e suas idades nos sensibilizar com temas sutis e concludentes do nosso cotidiano. Como eu já falei, trata-se de 63 crônicas, mas o mais curioso é que neste mesmo ano de publicação, José Aldemir estaria completando 63 anos de idade, e isso que chama a atenção para esse jogo de palavras que há no título. Nesta obra, o leitor encontra uma variedade de temas tão múltiplos quanto as ruas, praças, monumentos e casas, mas também rostos, personagens, sonhos e história desta cidade nossa de cada dia. Gostaria de relatar que vamos encontrar muitas crônicas que referem-se a Manaus, as histórias durante a vida de José Aldemir, e também vamos ver essas três crônicas que chamaram a atenção para esse estudo, que foram crônicas que abordam sobre outras cidades, outros países. Então, a primeira crônica escolhida foi uma cidade cosmopolita. Dentre as particularidades desta crônica, em que Barcelona é a protagonista. Então, aqui já temos mais uma curiosidade desta obra, que trata-se da cidade de Barcelona. Então, o choque de realidade ao relatar essa cidade. Provavelmente temos aqui essa curiosidade de ver que o autor vai trabalhar não somente a inserção do seu país, mas também para fora dele. A multiplicidade e afirma ser uma das características cabíveis para tal cidade. Em tópico diz que é pelas experiências urbanísticas e também pela espacialidade diversas. Então, podemos notar que o nosso autor, geógrafo, José Aldemir, ele entra na parte literária, na parte poética, mas sem deixar questões ligadas à geografia. Então, você consegue identificar que ao escrever essas crônicas, ele, em certos momentos, ele começa a usar termos geográficos para comprovar essa existência, essa vivência da geografia na sua trajetória, na sua vida. Então, aqui nessa crônica podemos notar que visitou Barcelona no Congresso Internacional de Geografia Crítica. Nesta mesma crônica, retrata um renomado geógrafo, Horácio Campbell. E, de forma geral, literária e poética, ele aborda e faz essa crônica de uma forma leve, aguça o interesse das pessoas, dos leitores, para ler mais sobre as crônicas, ou seja, que ele faz um descortinamento do que é a geografia, do que é a literatura. É bem característico isso. Então, a questão poética que o autor usa, ela é bem peculiar. Então, o leitor, ele vem ser o receptor das experiências
que o autor, José Ademir, transfere. A próxima crônica é Buenos Aires. Buenos Aires é uma crônica de caráter descritivo, retrata a cidade de Buenos Aires, capital da República Argentina. Celedón, em seu ensaio, Buenos Aires, El espacio de la urbe y un poco más, aborda sobre o título da crônica, Buenos Aires. É perceptível que o escritor traduz ao português o nome da cidade, Buenos Aires, ocasionando o que Celedón nomeia como estranhamento. Então, o que podemos ver? Esse ensaio do nosso professor Celedón, ele é bem característico ao falar sobre o estranhamento. O estranhamento é um conceito do formalismo russo. Então, o que é o estranhamento? É essa questão de você pertencer a um determinado estado, porém não se fechando somente a ele, mas ampliando esse horizonte, como é o caso de estarmos conversando sobre Buenos Aires e como é o caso de Barcelona. Então, isso ao leitor causa o que conhecemos como estranhamento. Isso é um conceito formalismo russo. Nessa crônica, o José Aldemir, ela vem enquadrada principalmente em um aspecto de viajante, de viajante, não só de viajante, mas também de cronista, de geógrafo. Então, ele engloba tudo isso através dos seus escritos. Ele consegue incorporar todo esse perfil de geógrafo, de viajante, de cronista, dentro dos seus escritos. A próxima é Lisboa. Lisboa é a quinta crônica de uma cidade estrangeira, apresentada no livro chamado, curiosamente, Crônicas da Minha Cidade. Apresenta-se-nos Lisboa a velha e a nova cidade, a tradicional e a moderna, que desperta em nós laços históricos. Segundo José Ademir, a cidade é o que nela se vê, se sente e vive. Aqui temos o contraste bem específico desta crônica, que é a apresentação da tradicional e da moderna. Sabemos que essas características elas se remetem muito às cidades europeias apresentadas. Então, esses laços históricos eles vão ser representados no decorrer desta crônica. Além disso, nesta mesma crônica, ele vai falar de 2 terremotos, um de origem natural, que passou historicamente, e outro se refere ao mau gosto do nosso autor. José Aldemir fala da seguinte forma: reclamo de todo, ou quase de tudo. Não pretendo ser a voz de ninguém. Quero apenas dizer o que sinto e o que não sinto. Então, a sutileza que ele trata nesta crônica é bem característica dele. Então, ele expõe os seus pensamentos. Então, ele aborda que reclama de tudo ou quase de tudo, mas ele não pretende ser a voz de ninguém. Ele apresenta o que ele está sentindo no momento. Então, essas ideias eles expõem de forma poética. Essas ideias ele além de facilitar ao leitor a compreensão, a leveza de entender essas crônicas. Agora, peço permissão para lermos a crônica Lisboa. Dentre as 3, ela é uma crônica que as 3 me chamaram a atenção, mas Lisboa é bem tocante. Lisboa. A cidade é o que nela se vê, se sente e se vive. Quando se não a conhece, o olhar é sempre mais atento, porém não isento de erros.
O que dizer de uma cidade que desperta em nós, por laços históricos, grande interesse? Lisboa, a velha e a nova cidade, a tradicional e a moderna, das grandes, largas e ajardinadas avenidas, das estreitas e tortuosas ruas, dos centros de compras sofisticados e das tavernas, das discotecas de sons mundiais e das casas de fados de bairro alto, das cafeterias de alto luxo, como a brasileira no Chiado, ou dos cafés nas ladeiras, onde se torna. Só um minuto que eu vou abrir aqui no celular, porque tem uma parte que não está dando para ler. Vocês conseguem ler tudo? Acompanhar? Sim. Sim. Para mim não está aparecendo tudo. Só um minuto. Só abrir aqui. A página completa não, né? Só metade da página. Só metade da página. Tá. É porque para mim não está aparecendo uma parte. Ai, perdão. Vamos lá. A brasileira no Chiado, ou dos cafés na ladeira, onde se toma um bom vinho, no balcão, vendo os elétricos se espremerem nas estreitas ruas do bairro Alfama. Tudo se entrelaça e se completa como se fosse uma sinfonia. A cidade foi destruída pelo terremoto. Lá se vão mais de 2 séculos e tantas marcas de reconstrução permanecem, como o arruamento em tabuleiro de xadrez na Baixa, como quarteirões simétricos distribuídos no sentido dos pontos cardeais, possibilitando a claridade durante todo o dia, quando há sol, evidentemente. Quando há sol, evidentemente. Há um outro terremoto, esse não natural, mas da insensatez e do lucro a qualquer custo, que moderniza tudo, tornando alguns lugares como aquele próximo à Avenida Castilho um pouco kit, nem novo nem velho, um mau gosto a destoar da cidade tão bonita. Há nisso tudo a aparente confusão que esconde o mérito dos múltiplos estilos urbanísticos. Lisboa, pincelada por um apogeu que não mais existe, é sustentada pelas colinas, como uma cidade de muitos rastros. Os monumentos e as denominações dos logradores sobrevivem ao tempo, aos regimes e aos governantes. De Lisboa tem-se saudade mesmo quando ela não nos pertence, sequer a conhecemos ou apenas identificamos pedaços da cidade. Sem a capacidade de juntar o esplendor do Mosteiros dos Jerônimos, do Castelo de São Jorge, da Casa dos Bicos, desenhada por Albert Walker, com a construção moderna da Praça de Touros no Campo Pequeno, que preserva a arena e constrói no subsolo um moderno centro de compras e lazer. Sem a competência para comparar os amplos e abertos jardins do Parque Eduardo VII, fronteiriço à Praça Marques de Pombal. Com o fervilhar de gente, me contento com o aroma de tempero que a brisa traz do cais do Sodré. O mistério de Lisboa está nas ruas, ou melhor, mistério de Lisboa está nas ruas, ou melhor, no que subsiste a sua conclude, as pessoas. É um mar de gente que fuma bastante e fala alto e muito, ou melhor, muitíssimo, ao telefone. Em Lisboa, as pessoas não falam ao celular, fazem conferência, brigam, namoram em todos os lugares e em todos os monumentos. Deixemos Lisboa
invadir. Deixemos Lisboa invadir-nos e descobrimos em cada fachada azulejada, em cada esquina, rua, travessa e passagem, uma cidade que só se entende pelos sentidos. Isso porque as cidades, e Lisboas em particular, não se explicam pelos seus monumentos, logradouros, e nem mesmo pela sua gente. A cidade explica-se pelo modo como a vemos, pelo seu cheiro, sua cozinha e textura. E isso depende do nosso estado de espírito. Vê-la uma vez é suficiente para dela nos enamorar e nunca mais a esquecer. Fui a Lisboa em março, quando os jacarandás ainda dormiam. O céu não estava azul e chovia. Então, aqui, essa crônica é bem característica, ele aborda toda essa questão histórica de todo o seu convívio, e como ele mesmo inicia essa crônica. A cidade é o que nela se vê, se sente e se vive. E é exatamente isso que José Ademir nos transmite. Ele transmite o que foi repassado a ele nesse momento, o que ele sentiu, o que ele viveu. Lisboa é para ser vista, sentida e vivida. Em conclusão, gostaria de dizer que o desejo aprofundado de conhecer mais e mais as crônicas, em específico de José Ademir, é gratificante. A obra estudada ela é clara, pura e simples, como podemos ver nessa leitura. Acredito que ela é alcance de todos, a compreensão, embora não conheçamos tal cidade, eles nos traz de uma forma, de uma peculiaridade grandíssima. Então, Celedon Renata, que o professor José Ademir deixa de lado o rigor científico e formalismo acadêmico e mergulha nos acontecimentos ou quase acontecimentos, que tem como palco o espaço público da UBA. Então, podemos verificar que ele se imerge neste campo científico, nesse formalismo, ele deixa de lado esse científico e formalismo, e ele consegue expor essa obra, essas crônicas, de forma clara e pura. Essas ideias que é tratada nesta crônica é um modo facilitado, relata o cotidiano, de forma crítica. Vejo Lisboa como uma crônica crítica, porém de forma direta, simples, despojada. Em conclusão ao trabalho, eu, como estudante de Letras, Língua e Literatura Espanhola, geralmente espera-se que um aluno de língua espanhola ele busque em autores, trabalhar com autores de língua espanhola em geral. Porém, trabalhar com José Ademir sem dúvida gratificante, porque passamos a conhecer mais da nossa própria cultura, que às vezes deixamos a desejar, digamos assim. E é exatamente isso que gostaria de explanar. Creio que já tudo certo.